Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta com o nosso sexto Polêmica Espírita. É novamente uma grande satisfação estarmos aqui reunidos, né, a fim de continuarmos a tratar desse assunto, né, que tem se mostrado bastante promissor, bastante interessante, que é justamente sobre as reencarnações, né, de Allan Kardec, a possibilidade de ele ter voltado ou não, que são questões que nós estamos tratando já há 5 semanas, sendo essa o nosso sexto programa, né? Primeiramente, né, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de assistir a nenhum, né, alguns dos nossos programas, o nosso primeiro programa, né, que nós sugerimos que você assista, né, para que possa entender e compreender o encadeamento da pesquisa e das ideias, foi no dia 13 de abril, onde nós falamos sobre Allan Kardec e suas reencarnações. Já na semana seguinte, no dia 5 de abril, tivemos Allan Kardec e a previsão sobre sua volta. No dia 27 de abril, tivemos Allan Kardec e suas mensagens póstumas. Em 4 de maio, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Dia 11 do 5, portanto, semana passada, tivemos Em Quais Amigos de Chico Xavier se pode confiar. E hoje, o nosso querido Paulo Neto vai nos trazer O que não te contaram sobre as obras. Kardec prossegue e Mensagens de Inês de Castro. Inicialmente, gostaríamos de agradecer, né, inicialmente ao José Aparecido, da Rai TV, né, e também os nossos amigos do programa Espiritismo Responde, que são o Wagner Gomes da Paixão e o Márcio Cabral Monteiro, que lá no iniciozinho, né, fizeram uma chamada para o nosso programa e hoje nós notamos que muitos dos amigos, né, que acompanham o programa deles encontra aqui conosco, nos prestigiando. Então, um agradecimento especial, né, a essas 3 pessoas que realmente nos têm dado muito apoio. Paulo, então chegamos ao nosso 6º programa, né, Paulo? Uma satisfação muito grande. Hoje realmente promete também grandes informações, importantes informações sobre esse tema aí, que nos parece tão interessante e tem se mostrado cada vez mais interessante. Impressionante como é que o tempo passa rápido, né, rapaz? Caraca, se assustou, já passou 6 programas. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Arthur. Vamos trazer um tema assim, ele surgiu na pesquisa e eu achei por bem tratá-lo de forma separada. Mesmo que o nosso tempo hoje fica menor do que o normal, mas eu acho que valia a pena tratá-los de forma separada, porque essas duas obras são sempre citadas, como se referendasse alguma coisa e destruísse outras, tá certo? Então, nós vamos ver o que tem realmente nessas obras, ou o que de importante nós podemos tirar nessas obras, se elas sustentam o que dizem sustentar ou não, tá? Bom, então nosso tema hoje, né, o que não te contaram sobre as obras. Kardec prossegue e Mensagem de Inês de Castro. Só mais uma coisa, Arthur, que nós não podemos esquecer, eu tinha até te pedido para você dar um toque a respeito dos nomes. Você podia falar para nós? Exato, né? Nesse programa de hoje, nós, por motivo de força maior, digamos assim, teremos que citar alguns nomes, né, de companheiros espíritas, né? Mas, como já dissemos por diversas vezes, né? O nosso objetivo aqui não é individualizar, não é atacar quem quer que seja, mas chega em determinados momentos que você tem que citar alguns nomes para atingir justamente a clareza da proposta, a clareza do próprio estudo, né? Que não as pessoas ficam completamente sem saber, né, do que se trata, de quem escreveu aquilo, quem citou aquilo, enfim, né? Então, nós já de antemão adiantamos para vocês, né, que certos nomes serão aqui mencionados, mas justamente pelo motivo que nós acabamos de expor, pela própria clareza das informações. E quem está nos acompanhando desde as primeiras lives pode observar que nós não citamos o nome de quem quer que seja. Porque nós buscamos elucidar os pensamentos
e pouco importa quem emitiu, mas tem certas horas que você vai precisar de falar, porque senão vai ficar um negócio muito vago. Você, não, o Paulo está inventando isso, então não teve jeito. Né? Então, querendo deixar bem claro que nós não estamos depreciando o nome de quem quer que seja, todas as pessoas merecem nosso respeito. Agora, o fato de merecer nosso respeito não quer dizer que nós vamos concordar com as ideias delas, ponto. Isso é bem isso. Tá? Mas sem agredir, sem falar, querer menosprezar a pessoa. Nós vamos dar aí as informações de cada um aí. Né? Bom, então vamos lá. A nossa frase inicial de Leon Denis. O homem propende muitas vezes a julgar os fatos segundo o horizonte acanhado de seus preconceitos e conhecimentos. Isso é fatal, não como fugir disso, não. Bom, a primeira obra que nós vamos tratar, então, é Kardec Prossegue. O que não te falaram? O que não te falaram? Bom, a primeira coisa é a seguinte, a obra Kardec Prossegue é 1000 vezes citada como se todo o seu conteúdo tivesse ou contivesse informações para provar de forma contundente que Chico Xavier foi Allan Kardec, especialmente pelo motivo do médium, ou seja, do Chico, autografar diversos exemplares desta obra, como se isso representasse o seu referendo a tudo nela contido. O que não te contaram foi que, na própria obra, há um depoimento de Chico negando ser Allan Kardec. Também há um outro amigo do médium, no caso é o senhor Antônio Correia de Paiva, publicou um livro refutando todo o achismo do autor de Kardec Prossegue. Então, quando fala, Kardec prossegue isso, aquilo, outro, não fala disso. Não fala que Chico negou, tem uma fala do Chico lá, ele negando ser, e que houve um amigo de Chico, um também amigo de Chico, que refutou todo o conteúdo da obra de Kardec prossegue. Então, se é que a gente pode buscar amigos de Chico para sustentar os nossos pensamentos, as nossas falas, qual deles que nós vamos usar? Quem escreveu Kardec prossegue e esse outro, Antônio Correia. Qual que está falando a verdade? Porque a verdade não prevalece em coisas que se divergem, diz Jerônimo. Na verdade, só tem um lado. Né? Então, é isso que é o problema. Não passa para ninguém isso, e aí, só me desculpar, e isso seria falsear a realidade ou induzir as pessoas a pensar uma coisa que não é realidade. O efeito é o mesmo. Tá? Bom, então vamos lá. A obra Kardec Prossegue, a primeira edição, eu consegui localizar a data, que é 1991, e fiz questão de trazer a estrutura da obra. Essa estrutura em relação à quantidade de páginas, tá, gente? Quantidade de páginas. Então, tem 60 páginas que o autor conta casos de Chico. Casos ocorridos com Chico. Tem 31 páginas que ele vai contar várias entrevistas que Chico deu durante a vida. Tem 3 páginas em que ele cita a frase de Chico. E aí, na parte que ele destina a Kardec Prossegue, tem 8 páginas. E uma das páginas é dedicada a Chico. É uma pergunta que foi feita a Chico, e Chico respondeu, nós vamos colocar aqui. E o restante, as outras 7, são argumentos do autor da obra para justificar o seu pensamento, porque Chico deixa de ser Kardec ou não ser, né? Mas, na verdade, ele fala que... Porque né? Claro. Bom, aí eu pergunto o seguinte, quando o Chico autenticou uma obra para um amigo, ele está autenticando, vamos dizer assim, o que ele falou e respeitando a opinião do autor da obra, ou ele está falando que o autor da obra está certo, que ele é Kardec? Então, eu acho que as coisas estão no caminho errado. Porque eu também autenticaria uma coisa dessa se eu, dentro da obra, falasse que não sou. Qual é o problema? E o outro, você está falando que eu estou respeitando a opinião dele. Só que parece que desvirtua essa relação e faz com que dá a entender, melhor dizendo, nem faz, dá a entender que o que está lá, Chico concorda que ele é Kardec. Só por causa da capa é bonitinha, só por causa do nome. Quando, na verdade, e o conteúdo? E o conteúdo da obra? O que vale? Não vale nada? Vamos ver.
Aí está a divisão. Agora vamos ver o que Chico falou, né? Mas vamos lá. Antes disso, nós vamos ver, então, que 6 anos depois, ou aproximadamente 6 anos depois, em maio de 1997, o Antônio Correia da Costa, de Paiva, publica essa obra. Só para situar, nós pegamos a informação de Wilson Garcia de que o Antônio Correia de Paiva era amigo de Chico há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Então, era amigo mesmo de Chico, conhecia Chico, igual o outro autor de Kardec consegue. Bom, então a capa da obra dele está aí. Então, está lá, o título da obra é Será Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec? E mais embaixo, em letra branca, refutação do livro Kardec prossegue de Adelino da Silveira. Então, Antônio Correia faz um livro especificamente para refutar este de Adelino com o título de Kardec prossegue. Pouca gente sabia isso. Eu, pelo menos, nunca ouvi alguém que me falasse que sabia disso. Eu fui cá atrás, comprei as obras, comecei a correr, ver o que tinha. E caí nisso, encontrei isso. Eu estou dividindo com vocês. Bom, então, na obra de Adelino, Kardec prossegue, naquela única página que tem sobre o Chico, o próprio Chico falando, tem um título, A Reencarnação de Allan Kardec. É como se fosse um capítulo, um tópico ou um capítulo, sei lá. Certo. Então, ele diz o seguinte, o Adelino, né? Chico, Allan Kardec realmente reencarnou no início do século, como está previsto no livro Obras Póstumas? O Chico responde, eu não posso dizer coisa nenhuma, porque eu não tenho informações positivas de Emmanuel sobre o assunto. Ora, isso aqui não é Chico falando que não é Kardec. É muito mais do que isso. É Chico falando, o Emmanuel nunca me falou disso, nunca me falou dele. Né? Então, ele está julgando o Emmanuel no meio, tá certo? Está julgando o Emmanuel no meio. Né? Então, e aí continua ele quem é Emmanuel, tem um respeito muito grande por Allan Kardec e não avança muito nas observações a respeito do codificador de nossa doutrina. Então, não avança muito. O que foi? Reencarnou? Onde que está? Eu aceito quem? O Chico aceita o que está escrito no livro de Obras Póstumas. Tudo bem, lá está falando que Kardec vai reencarnar. Mas precisou o dia, mês e ano? Não. A época, não. Eu já comentei várias vezes, sempre eu comento, eu ressalto o ponto que eu acho importantíssimo. No ano de 1915 de 1939, é isso, Arthur? Da Segunda Guerra? Foi 39? Da Segunda? 39, 45, né? Uhum. Então, nesse período, nós tivemos 2 guerras mundiais. Então, existia, entre aspas, clima na Terra para vir completar uma obra que começou? De maneira nenhuma. Não dá. O mundo está de pernas para o ar, né? Não tinha todo conturbado. Clima nenhum para isso. Mas, vamos lá. Aí continua lá o Chico. Mas é assunto que eu não posso dar o sim nem o não. Porque escapa a minha possibilidade de acesso aos processos de reencarnação, especialmente de Allan Kardec. Assim, continuemos estudando e observando. Então, pela maneira que ele fala, a forma que ele fala, ele só faltou falar assim, eu não sou Kardec. O Kardec sou eu. Objetivamente ele falou, não, mas nas entrelinhas ele está falando, é isso. Não é? Uhum. Bom, então isso está lá no livro. Então, de certa forma, Chico está negando que ele é e está falando que não tem notícia. Então, se ele está assinando o livro e entregando para alguém, ele está assinando em cima disso que ele falou. Não é na opinião em cima da... autenticando a opinião de Adelino, o autor da obra. Dentre os vários pontos que o autor cita para reflexão, para explicar por que ele acredita, então ele vai falar, o primeiro ponto é o seguinte, Allan Kardec foi sepultado dia 2 de abril, Chico nasce dia 2 de abril. O que eu digo é o seguinte, é uma relação puramente mística, que certamente não encontra nenhum respaldo em qualquer princípio emanado das obras de codificação. Se quiser acreditar, bem, mas para mim não faz diferença nenhuma. É um argumento né, sem que não se sustenta, né? Houve uma coincidência de datas
E isso é indício de que um é reencarnação de outro? Caraca. É? O segundo tópico, né? O Adelino põe vários, nós pegamos só 3. Kardec codificou o Espiritismo. Chico explica-nos a codificação. Sem desmerecer, tem que deixar bem claro, sem desmerecer o notável médico, no caso é o Chico, a sua produção mediúnica nada tem de seu intelecto, apenas transmitia pela psicografia ou psicofonia o pensamento de terceiros, ou seja, dos espíritos que através deles se manifestavam. A obra de Kardec tem muito dele. Inclusive, ele melhora a ortografia dos próprios espíritos. Ele tinha cabedal, conhecimento para isso. Exatamente. Tá? Comparava perguntas que fazia um espírito com perguntas que outro espírito respondia do mesmo tema. Ele discutia com os espíritos, né? Discutia, não é só porque falou vou aceitar, não. Entendeu? Então, você vê que a forma de um trabalhar e o outro é completamente diferente. Então, como que um vai estar completando o outro? Não tem jeito. E, Paulo, é uma coisa tão básica que nós aprendemos logo quando nós adentramos a doutrina, que é o fato do médium significar intermediário. O que sai dali não é dele. Pode haver um animismo, né, um percentual de animismo aqui ou ali, mas, no geral, o autor daquela obra, daquela mensagem, é o espírito comunicante, e não o médium. Né? É por isso que eu fico com o pé atrás, Arthur, quando vejo uma frase embaixo da frase assim, Chico Xavier. Exato. Será que é dele mesmo? Tem muita... Ou será que não estou confundindo uma frase que Emmanuel falou para o Chico e estou colocando no seu discurso de Chico? Então a mistura hoje é tão grande, né? Sim. Inclusive, às vezes eu cito frases lá de Chico e falo assim, gente, ó, eu não garanto nada, se é de Chico, se é de Emmanuel. Eu não sei separar um do outro, a ligação deles vamos ser 24 horas por dia. Então, difícil saber o que é um e o que é outro. Né? Bom, e o último tópico, né? Que pede para refletir. Kardec veio para pesquisar, Chico veio para demonstrar. Só que, em obras póstumas, citada pelo autor, temos a informação de que o codificador voltaria para completar a sua obra, e não para demonstrar. A época da demonstração ficou no passado. Aliás, vale relembrar que ele, Kardec, voltaria quando da frutificação da semente que é plantada. E nós falamos isso na live lá atrás, que essa semente não frutificou ainda. Na nossa percepção, ainda não. Porque quando fala frutificar, é que o espiritismo está espalhado pelo mundo inteiro. Seja como religião, seja como uma doutrina, seja como ciência. Mas estava espalhado no mundo inteiro e sobressaindo dentro das sociedades humanas. No entanto, o espiritismo praticamente só existe no Brasil. Praticamente, claro. Então, também serve o argumento anterior, né, quanto ao que se tem na obra de Chico Xavier relacionado à doutrina espírita, pois tudo veio dos espíritos comandados por Emmanuel. Né? E reforça o que foi falado lá. Mas tudo que ele fez não é dele de espírito, ou o espírito comandado. Como é que você pode falar que ele veio para demonstrar? Ele não veio nada. Agora, ninguém discute a questão da mediunidade dele, da dedicação, claro, do esforço, do trabalho social. Isso nós não estamos discutindo, gente. Mas isso não fazia Kardec, pelo amor de Deus. Exatamente. Cada macaco no seu lugar. Exatamente. Cada um. Não tem nada a ver. Tarefas completamente distintas, missões completamente distintas, traços, né, como você vem demonstrando aí, de personalidade completamente distintos. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Encerrando o capítulo, Chico Xavier e Allan Kardec, diz autor. Então, o Adelino. Aos bem-intencionados, agradeço sinceramente. Aos outros, peço que apontem alguém nascido no início deste século e cujas obras sejam a continuação das obras de Allan Kardec. Eu vou te falar a verdade, nem do Chico são continuação. Do jeito que nós estamos olhando, não é continuação. Mas lá na frente, mais para o final, ou no final, nós vamos apresentar alguém, sim. Nós vamos apresentar alguém que vocês vão ficar surpresos. Nós não vamos bater martelo que seja,
mas eu já até comentei com a todos, mas vou te falar que, sinceramente, é um candidato mais forte que eu já vi. Sim. Nós vamos fazer essa relação, vai ficar bem claro para todo mundo. Claro, e reforço, não estou batendo martelo que esse seja Kardec encarnado. Se tem alguém que possa ser, seria ele, pelas relações que tem um ou outro. Mas eu não vou adiantar mais não, senão eu acabo falando quem é. Vamos manter o suspense aí. Tem que manter o suspense, né? Claro, ninguém está obrigado, aí continua dali. Claro, ninguém está obrigado a concordar comigo. Trata-se de uma certeza lógica, pessoal, íntima, que aqui torno pública. Perguntarão alguns como posso ter tanta certeza, como posso estar tão seguro. A este responderei. Eu me lembro que somente Jesus poderá anular a minha memória. Eu me lembro de quê? Que minha memória não tem nada a ver com a coisa que o que falou. Caraca, não tem relação nenhuma. Que lógica é essa que eu não entendi? Então, esse é o autor de Kardec Prossegue, né? Demonstrando aí as suas razões para acreditar que Chico Xavier tinha sido Allan Kardec. Agora nós vamos ter que falar do livro do Antônio Corrêa de Paiva, né? Que ele está refutando esse livro dele. Então, nós vamos começar lá do prefácio. Do prefácio não, é o primeiro capítulo, que tem né, assim, aparência de prefácio, vamos dizer assim. Então, da obra Será Chico Xavier a Reencarnação de Allan Kardec? Então, esse primeiro capítulo está assinado por Fausto de Vito, que era diretor, ou é diretor, não sei, não tem informação dessa pessoa, de A Flama Espírita. Então, destacamos deste capítulo o trecho final. Não parece ao leitor que 40 anos de intervalo, de 1869 a 1910, menos 9 meses, seriam insuficientes para uma tão radical mudança de feição individual do espírito? Afinal, Chico e Kardec têm personalidades tão diferentes. Pense bem nisto, o leitor. Então, você já começa no prefácio, o cara já está... Né? Foi o que nós conseguimos levantar até agora, foi exatamente isso. Sim. Personalidade distinta uma da outra, não tem como. Né? Estou só reforçando o que nós já falamos. Bom, aí na introdução, o Antônio Corrêa fala o seguinte: não foi sem surpresa que tomamos conhecimento de Kardec Prossegue, de Adelinda Silveira, Mirassol, São Paulo, um trabalho sem fundamentos e apresentado sem a compostura requerida num escritor que se proponha tão sério assunto, qual o de tratar das reencarnações do codificador Allan Kardec e do médium Chico Xavier. Ambos respeitados e reverenciados no pedestal em que se colocaram, resultante das missões que desenvolveram pelo Espiritismo. Então, está falando aqui o Antônio, que era amigo de Chico, que o trabalho do livro, o conteúdo do livro Kardec Prossegue é um trabalho sem fundamento. Não sou eu que estou falando. E quem que chegar e ler, sinto muito, vai chegar nessa mesma conclusão. Né? Vamos tirar as paixões de lado, vamos lá ser racional, vai chegar nessa conclusão, sinto muito. O que nós percebemos, né, Paulo, é que pessoas que eram muito próximas de Chico Xavier e que o respeitavam, muitas, acredito que a grande maioria, não entrou nessa história, né? E eram pessoas muito próximas deles. Então, alguns dizem que é um desrespeito com o Chico Xavier, né? Essa não comparação, enquanto que, na verdade, pessoas super próximas dele negam essa possibilidade, né? Então percebe que não é um desrespeito coisa nenhuma, é apenas uma constatação da realidade. Aí, continuando, então, o Antônio Corrêa fala: se por um lado adorna Chico Xavier com uma pseudo-sabedoria, levando muitas vezes ao ridículo, por outro lado, atribui falsamente a Allan Kardec atitudes inverossímeis e injuriosas, com o que procura apresentá-lo ao público com um caráter distorcido e, portanto, enganoso. Então, o Antônio Corrêa não poupou crítica, que foi muito duro com
com o autor de Kardec Procede. Daí o nosso propósito de contestação, procurando, por nossa vez, esclarecer todos os senões, não, porém, usando de subterfúgios empregados pelo nosso contestável senhor Adelino da Silveira, mas das verdades cristalinas buscadas na fonte viva e pura da doutrina espírita que Allan Kardec nos legou com sua sabedoria e amor. Não é, pois, nossa intenção apenas refutá-lo em sua maneira de pensar, ser Chico, o Kardec reencarnado. Não, absolutamente. Desde que isso é um direito de qualquer um. Da mesma forma que o Ed pensar ao contrário. Nosso propósito é o de esclarecer despretensiosamente as inverdades postas como verdades ofensivas, tanto ao codificador quanto à doutrina espírita, dando-nos por satisfeitos caso consiga um efeito positivo naqueles que, porventura, nos leram. Isso é mais ou menos o que eu até comentei com o Arthur, que é mais ou menos o nosso trabalho. Nós estamos aqui só querendo mostrar, não quem quiser acreditar, que acredita para lá, né? Nosso trabalho é tentar esclarecer, te dar informação para você tomar uma opinião. Não ficar a opinião dos outros, recebendo a opinião dos outros e seguindo o que A ou B falou. Porque tudo que nós estamos colocando desde o início, eu coloco a fonte. Está aqui, por exemplo, ó, aqui eu terminei, fechei aspas, será Chico de ideia a reencarnação de Allan Kardec, algo que eu não peguei, refutação ao livro de Kardec Procede de Adelino da Silveira. Está aí a informação. Eu só não pus a página aqui, né, porque é um trabalho de exposição, mas se quiser eu passo a página também. Eu tenho artigo de quase tudo isso aí, eu passo a página, não dá. Tira até Xerox dessa se quiser, né? Não tem problema. Para mostrar que tem base, não estou aqui. Né? E nós percebemos, né, Paulo, que essa tendência aos exageros, elas vêm prosseguindo, né? Eu estava até comentando justamente outro dia que nós vimos numa live aí que a pessoa dizendo que Chico Xavier dormia no máximo 2 horas por noite. Caraca, enquanto isso é uma coisa humanamente impossível. Nenhum ser humano sobreviveria dormindo 1 a 2 horas por noite. Outra alegação também, que Chico Xavier dominava várias línguas, entendia o inglês, o espanhol perfeitamente, sem nunca estudado. Quer dizer, são coisas, informações sem nenhuma base, né, com o intuito de criar uma idolatria, né, na figura de Chico Xavier. Chico Xavier não precisa disso. O que ele precisa, né, é da nossa admiração, do nosso respeito, e não de idolatria, o que, aliás, não faz sentido nenhum dentro do nosso movimento espírita. Exatamente. Em palavras Chico Xavier, peito de amizade, continua Antônio Correia de Paiva. É, portanto, com base na doutrina espírita, que aponho argumentos refutando os pontos de vista e algum artifício com que o senhor Adelino pretende ver em Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec. E para reforçar sua afirmação, lança mão de conceitos do seu lisonjeado, colocando-o em situação conflitante com o codificador e a doutrina espírita. Desagradável que isso aconteça, principalmente quando arrola o conceito de Chico como médio espírita, projetado tanto no Brasil quanto no exterior, pela sua folha de trabalhos apresentada com honra ao mérito, com dedicação e devotamento. Esforço inglório do senhor Adelino da Silveira, ainda que seja bem intencionado, mas que peca pela insensatez com que foi conduzido, porque honrado chiquista, e ele põe o chiquista porque o próprio Adelino se diz chiquista na obra, por isso que ele está colocando, não percebeu que, ingenuamente, o levou ao ridículo. Você leva o Chico ao ridículo colocando ele dentro da situação, como é a reencarnação de Kardec. Faz justamente o contrário. Né? Transcrevemos do capítulo Encarnação em séculos diferentes. Isso, então, da obra do Adelino, ele vai transcrever e vai comentar. Tá? Então, ele vai falar assim, na página 105 da obra do Adelino, sobre o título Homem e Mulher, Adelino propõe outra pergunta. Chico,
O homem pode voltar na condição de mulher na encarnação imediata e vice-versa? É perfeitamente possível. Kardec deixou o assunto para interpretação a nosso bel prazer. Aí ele põe grifo nosso do autor, ou seja, Antônio Correia, não é meu. Né? Então, aqui a resposta da Adelino, de Chico, que Kardec não falou nada de reencarnar como uma mulher, fica a nossa critério, nossa... Não foi isso que falou. Kardec deixou bem claro. E aí o Antônio Correia vai sem dó. A resposta é mais longa, com um total de 66 palavras, postas em 9 linhas. Chico formula a sua resposta certamente dizendo o que Kardec não disse. Dizendo que Kardec não disse. Pois que, segundo sua resposta, o codificador deixou o assunto a nosso bel prazer. Isto é evidente, instiga o leitor a entender que o assunto foi abandonado, largado ou postilado, chegando mesmo a achar que Allan Kardec foi omisso. Esta a conclusão a que chegamos do dito, Kardec deixou o assunto para interpretação a nosso bel prazer, pois que todas essas palavras grifadas dizem respeito ao verbo deixar. E acontece que as coisas não são assim. Kardec não negligenciou o assunto e foi tratado em toda a extensão que a questão comportava. Tem lá na codificação a questão, uma pergunta específica sobre isso, num texto lá na Revista Espírita do ano de 1966, sobre a questão da alma da mulher. Ele fala desse tema também, então, que o homem pode nascer, olha, o espírito pode nascer homem e mulher, né, nas várias encarnações, tem que aprender o que cada sexo proporciona, então não deixou a bel prazer de ninguém. Então, mas lá no livro da Adelino, o Chico estaria respondendo que sim. Então, é esse que é o problema. Colocando o Chico em quê? Em ridículo. Né? Que eu, sinceramente, eu duvido que o Chico tenha dito isso. Sinto muito. Não acredito mesmo. Ainda mais um cara que lia... O Chico, eu não lembro que obra, mas ele fala que o Emmanuel falou assim, você tem que ler o livro dos Espíritos o resto da vida. Ele lia, relia o livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, ele provavelmente sabia esses livros de cor já. De cor salteado. Muito mais que a gente. O cara que fica lendo constantemente, terminou com o mestre, entendeu? Sabia, com certeza. Ia falar um negócio desse? Kardec não deixou de bel prazer da gente? Não falou? Ai, não, sem chance. No capítulo, precisa mencionar alguma coisa que também não faz o menor sentido, né? Para quem, em relação à tese de que Chico foi Kardec, né? Porque Emmanuel estaria falando para o próprio codificador para ele ler o Livro dos Espíritos várias vezes. Pois é, também tem isso, né? Ele pelo menos teria que vir com intuição, né? Com intuição. Aí, no capítulo Precisa que Voltes para terminar a tua missão, Antônio Correia de Paiva afirma: acreditar que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, incontestavelmente, é um direito de qualquer pessoa, respeitando pelo alto todas as convicções, ainda que infantis, mas sinceras, porém as que, para serem sustentadas, são impingidas com base em sofismo. Aí, então, ele enxerga essa obra do Adelino como cheia de sofismo. Essa é a opinião dele. Qualquer um pode achar que Chico seja a reencarnação de Kardec. Só não entendemos, todavia, é Adelino da Silveira lançar mão de argumentos impróprios, sem bases patentes e que não saem do âmbito da conjectura. Então, isso é a opinião pessoal. Né? Atingindo o limiar do fantástico, a questão das datas, né? Pois, na propriedade da inconsistência dos argumentos inverossímeis, acaba por apelar para o sobrenatural, sem nenhum caráter científico, pendendo mais para o sentimentalismo. Exatamente. Sua certeza é lógica, pessoal, íntima. Eu me lembro que somente Jesus poderá anular a minha memória. Assevera ele. Falou e disse, basta isso para a sua certeza na reencarnação de Kardec e Chico Xavier. Não obstante, outras coisas mais evidentes podem ser postas como argumentos mais concisos a favor da tese reencarnacionista de Chico em Allan Kardec. Por outro lado, admitindo que Chico Xavier seja Kardec reencarnado, fácil é ver
e reconhecer a impossibilidade de ser a obra mediúnica de Chico a complementação da obra kardeciana. Não obstante, espíritam uma e a outra. Porém, aliás, não será por isso que a diferença entre elas seja patenteada. Bastaria o cotejamento, comparar uma com a outra, né, entre os dois livros para que, nessa simples medida, reconheçamos a diversidade existente entre a missão de Allan Kardec e a missão de Chico Xavier. Qual o livro da mediunidade de Chico que é considerado sua obra-prima? Paulo Estevam é a resposta, pois outro não pode ser. O próprio Chico assim afirmava. E qual seria o livro da codificação de Kardec? O Livro dos Espíritos. A resposta seria unânime, o mais importante, né, que ele está falando. Crentes indevida qualquer argumentação em contrário, porque em função disso que é mais importante, você nem contra-argumentar. E dos quase 400 livros de sua mediunidade, ou seja, do Chico, qual outro que se equiparasse aos dos médios, o livro dos médios, né? Ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Céu e Inferno, a Gênesis? Ou outros 16 que completam a coleção das obras kardecianas? Vemos, assim, duas missões bem diferentes uma da outra, tanto em qualidade quanto em gênero. Então, aqui nós temos a opinião de um amigo de Chico, de um amiguíssimo de Chico. E aí, com quem que nós vamos ficar? Aí continua lá. A certeza de Adelina é um capítulo, um tópico. Será a última fala que apresentaremos. Dizer. Então, dizer é o Adelino, até falando isso um pouco. Perguntará alguns como posso ter tanta certeza, como posso estar seguro? E ele mesmo responde: eu me lembro, somente Jesus poderá anular a minha memória. Agora, quem pergunta somos nós, ou seja, o autor, Antônio Corrêa é autor do livro que acontece com o Adelino. Como pode uma pessoa que se propõe a apresentar uma tese falando de uma impossível reencarnação de Allan Kardec, o homem mais ilustre que já esteve na Terra depois de Kardec, depois do Cristo, como pode sair-se com tamanha insensatez? Outra coisa apresentada como fato probante para Adelino, é claro, são as palavras de um admirável casal, amigo de Chico há mais de 30 anos, ou Chico Xavier é Allan Kardec, ou Espírito de Verdade se enganou. Né? E acrescenta Adelino, por sua vez, o que não poderia ocorrer. Ficou assim, parecendo que os 30 anos de amizade regateada com Chico Xavier acaba por oferecer maior peso de verdade. Então, porque é amigo de Chico, ele é Kardec. Então, não dá. Sinto muito. Realmente bastante fracos os argumentos, né, utilizados. E o que as pessoas... Realmente, você vem revelar o conteúdo dessa obra, que é apresentada como um indício de que Chico Xavier teria sido Allan Kardec, apenas pelo fato, né, já porque o conteúdo realmente é muito inconsistente, pelo fato de Chico Xavier ter autografado algumas obras, né, e dizem até que teria mandado a obra para algumas pessoas. Sim, tem, inclusive, eles apresentam aí nos artigos, Chico autenticou para fulano, Beltrano, para o casal tal, B ou C, como se isso fosse um troféu, como se Chico estivesse concordando com a ideia de Adelino, ao invés de que, para mim, né, ele assinou em cima do que ele já tinha falado. Ele assinou em cima disso. Exato. Que ele não era, ponto. O que Adelino falou, ele simplesmente respeitou. É difícil. Ainda neste capítulo, não podemos, porém, terminar nossa caminhada em Kardec, prossegue de Adelino Silveira, sem deixar a Chico Xavier com o nosso apreço, cordialidade e estima, pois dizemos, com sinceridade, lastimar profundamente a delicada situação na qual o nosso confrade colocou, de maneira tão desrespeitosa, o querido irmão. Então, o Antônio está falando que o Adelino colocou o Chico em saia justa, né? A situação é essa, né? Expondo ao público uma questão absolutamente inverossímil e desconexa, sem deixar a você, querido amigo, a seguinte pergunta. O que acha de tudo isso, Chico? Não sou.
Digo isso com sinceridade. Não sou. Consulta a minha vida psicológica, as minhas tendências, tudo aquilo que tenho dentro do meu coração é eu. Não tenho nenhuma semelhança com aquele homem corajoso e forte que em 12 anos deixou 18 maravilhosos livros. Destaque nosso do Antônio Correia. Continua. Fica assim definitiva e inapelavelmente refutada tal tese do senhor Adelino da Silveira, com testemunho essencial do próprio Francisco Cândido Xavier. Então, quando vocês estão vendo assim, não sou, até essa parte principal aqui, ó, do segundo parágrafo, na verdade, isso é uma resposta de Chico a uma entrevista, foi publicada no Jornal Diário da Manhã, é um jornal de Goiânia, em 28 de agosto de 1988. É só pesquisar, vocês vão achar. Ali, ele reproduziu exatamente o que o Chico falou. Ou seja, perguntou se ele era Kardec. Não sou. Pedi, não sou. Não tem nenhuma semelhança com aquele homem corajoso. Aí. Então, aqui sim é fala do Chico falando que não é. Sim. E aqui ele diz por ele mesmo, não falou nada de Emmanuel. Então, tudo bem. Aqui é Chico. Nós temos lá Chico falando que não sabia que Emmanuel nunca tinha informado. Então, exato, as coisas se somam e aceitar é negar Chico, né? É negar Chico. Não, e você pode perceber, Paulo, que o critério que Chico se utiliza para dizer que não é Kardec é o mesmo que você se utiliza, que é justamente a diferença na personalidade. Quando ele diz, não tem nenhuma semelhança com aquele homem corajoso e forte, que em 12 anos deixou 18 livros maravilhosos. Quer dizer, ele dá ênfase à personalidade de Allan Kardec, que era completamente diferente da personalidade dele. Sim, não tem nem jeito. Bom, a respeito, eu vou pedir desculpa novamente, dona Nena Gal, está citando o nome dela, mas como é sempre citado esse livro, Kardec Prossegue, que Chico autenticou, autografou, papapá, então vamos ter que usar esse depoimento da dona Nena. Ele está disponível no YouTube, né? E é sobre as considerações dessa obra de Adelino, Kardec Prossegue. Então, a entrevistadora Eliana Haddad pergunta: e sobre esse livro que a editora Cell lançou, que o pessoal comenta sobre, como é? Kardec Prossegue. Dona Nena responde: bom, era um assunto bom e na época estava fervendo, como agora, os comentários. A editora achou que era um livro com um assunto importante, não fui eu que escrevi, a editora que editou. Foi o Adelino, a opinião era dele. E muita gente também diz, mas o Chico autografou o livro para muitos amigos, o livro de Adelino para muitos amigos, ok? Esse é o argumento. Foi. O Chico autografava qualquer coisa. Certa vez, em Belo Horizonte, ele estava numa livraria comprando livros, uma empresa pegou um livro e trouxe a ele, uma pessoa pegou um livro e trouxe para ele, era um livro comunista, e o Chico autografou o livro. Ele disse no livro, no autógrafo, eu ainda não li, Chico Xavier. Chico autografava qualquer documento que traziam, papéis, tudo. Né? E fora que o fato dele estar assinando a obra de Adelino, ele está concordando com o pensamento dele, concordando. Ele respeitou o pensamento de Adelino e achar que ele era Kardec. Mas não quer dizer que ele está achando que ele é Kardec, não. Então, não tem nada a ver com isso. Aí continua Eliane. Mas anda dizendo até que isso passou por ele, que ele revisou esse livro. Olha para você ver onde que chega. Falando que o Chico revisou o livro, ou que o Emmanuel também, o Emmanuel está no meio de algumas falas aí. Que o Emmanuel olhou também e tal, pondo os dois como se fosse autoridade em cima do livro também, não é só dele, não. É o Chico e o Emmanuel. Bom, dona Nena diz então, opinião de Adelino, minha não. Eu não sei se ele revisou. Pelo menos, aí ela vai afirmar, na ficha catalográfica não está, da editora, né? Tá, ficha catalográfica da editora, foi a opinião de uma pessoa que já desencarnou. Quer dizer, se já desencarnou, nós tínhamos que chamar ele para falar, ele já desencarnou, não tem como responder. Então, sim, é um argumento pouco consistente,
ele está aqui, Chico, adicionar qualquer coisa mesmo, e ele não ia ofender ninguém, e pronto. E de repente os caras doaram, de repente pode ser que os caras doaram um punhado de livro para ele, para desovar, e saiu dando dedicatória para todo mundo também, ia ficar com o livro guardado para quê também? Sei lá. Então, mas isso não é motivo para falar que Chico é Kardec. É muito fraco. Para mim, como pesquisador, jamais citaria uma situação dessa. Jamais. Eu acredito você também, Arthur. Você é pesquisador de manchete. De maneira alguma, de jeito nenhum. Sem chance. Bom, a nossa outra obra, então, é Mensagem de Inês de Castro. O que não te falaram, não te contaram. Bom, nós temos no site Vinha de Luz um artigo intitulado Obra psicografada por Chico Xavier desmente versão sobre a alegada vida feminina. No artigo anterior que nós apresentamos, numa das lives que já fizemos, nos chamaram de mentiroso, né? Aqui desmente está chamando de mentiroso de novo, né? E aí o que eles querem realçar está lá. Chico Xavier não foi Flávia Lentúria, nem Joana a Louca, nem Carolina Baldan. Ou Budan, né? Não sei como é que pronuncia Arthur. Nem Ruth Celino Jafé. Então, está falando só, Chico não foi nenhuma dessas 4 mulheres. Mulheres. Tá? Bom, só para a gente situar, eu peguei essa informação dia 18 de 5 de 2022, coincidente é hoje, né? Para não falar que isso é porque eu peguei coisa velha, né? E você pegou o artigo velho que não está lá, né? Não, está aí. Recente. Eu peguei a 18h33, 6h33 da tarde, né? Está aí. Site Vinha de Luz, não interessa quem ensinou, né? Este ponto aqui eu não faço questão de colocar, nem de citar, problema, né? Mas está lá no site Vinha de Luz, e vocês vão entender porque eu estou falando do site Vinha de Luz, e lá na frente nós vamos ter que pautar nisso. Tem uma relação que a gente tem que fazer. A contragosto, mas temos que fazer. Bom, e lá na frente não vamos ser obrigados a citar essa obra que é colocada aqui, A Volta de Allan Kardec. Então, ele coloca a primeira edição do livro Mensagem de Inês de Castro. Esse aqui não sei qual edição que ele colocou, mas é uma mais recente. E depois coloca A Volta de Allan Kardec, os 3, né, como base do artigo dele lá e tal. Uhum. Então, lá na frente, nós vamos falar dessa obra de A Volta de Allan Kardec, além de Inês de Castro. Para poder fechar, senão vocês não vão entender nada, né? Eu tenho que ser mais claro possível dentro do que eu encontrei, porque vocês também possam perceber. Então, é fácil observar que a expressão obra psicografada por Chico, usada no título, estou falando do título do artigo, vem lá, obra psicografada sublinhada em azul, né? Tal. Usada no título, visa dar respaldo aos argumentos levantados no artigo. Contará o autor que ninguém recorrerá à obra para confirmar isso, por ser essa uma atitude mais consentânea a pesquisadores, ou seja, ele põe que é obra psicografada por Chico sustenta, mas pensa que ninguém vai para confirmar, então, beleza, a verdade dele prevalece. Né? Quem vai atrás de fonte primária, né, Arthur? É só pesquisador doido que vai lá para saber. Será que falou isso mesmo? Né? E nós vamos mesmo atrás das coisas para descobrir quem falou, quem deixou de falar, como está lá. Distorcem. Eu já mostrei na vez passada que distorceram a fala do Chico, não, do Ranieri a respeito da Arnaldo Rocha, distorceram violentamente, tá? Lamentável, né? Então a gente tem que correr atrás, tem que ir lá, não confiar em ninguém, não. Sinto muito. Então, consultando essa primeira edição, veremos que, em seu conteúdo, consta 11 mensagens do Espírito Inês de Castro, psicografadas por Chico Xavier. Comentários de Caio Ramaciotti, que foi o autor da obra, sobre elas, sobre essas 11 mensagens, bem como várias considerações históricas e, claro, algumas ideias pessoais dele, ok? Uma apresentação que serviu de base para alguma dessas considerações. Essa apresentação é um foco que nós vamos tratar. Com isso, ficará claro para qualquer um que a obra mencionada não é somente de mensagens de Inês de Castro, como se poderia crer, ou que se querem que a gente creia.
né? Principalmente do título do artigo, né? Bom, nos interessam mais de perto 3 capítulos, em particular, que têm relação direta com o artigo que fala dessa obra. Seria a apresentação, as considerações iniciais e novas reencarnações. O que mencionaremos desses capítulos se correlacionam, razão pela qual os citaremos. Então, tem uma coisa a ver com a outra, né? Tem relação com a relação, por isso nós vamos ter que citar. Alguns nomes irão aparecer, novamente eu estou alertando, né? Porque eu prefiro dessa forma, mas apenas para a linha argumentativa, nada de reprovação, pelo que penso, ou seja, que a pessoa pensa, né? Uma vez que é direito inalienável de cada um de nós pensar o que quiser, eu não vou condenar o outro que está pensando, né? Bom, vamos lá. A apresentação é assinada por Geraldo Lemos Neto. Então, vou pegar um trecho da apresentação do Geraldo, da obra do Mensagem de Inês de Castro. A história atinge o ápice dramático no século XIV, aqui relatado pela união de Dom Pedro de Portugal, de Algarves e Inês de Castro. Prossegue o seu drama existencial na Espanha do século XVI, com amor entre Dom I, da Casa dos Habsburgos, não sei se é isso, esse nome está estranho, não sei como pronunciar, com a rainha Dona Joana, filha dos reis católicos, injustamente cognominada de a Louca, chamada alcunha, apelido, né? De a Louca. Joana a Louca, né? Como seria isso? Redita-se a saga da França do século XIX, na presença de Allan Kardec, que vê um jovem oficial do exército francês casar-se com Baudin, uma das irmãs Baudin, de cuja excelente mediunidade se utilizou o codificador para obter os ditados mediúnicos constantes de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre guiada do mais alto pelo espírito de Isabel de Aragão, veneranda, redimiu-se o espírito de Flávia Lentúria, Inês de Castro, Joana a Louca e Caroline Baudin. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando que Inês de Castro foi Flávia Lentúria, depois foi Joana a Louca e depois Caroline Baudin. Então, ele está traçando a linha reencarnatória de Inês de Castro usando esses casos personagens. Por que está sendo feito isso? Porque numa relação que roda via Arnaldo Rocha, de outros amigos de Chico, falam que o Chico teria sido Flávia Lentúria e Joana a Louca. Esse da Carolina, não sei por que está aí, eu também nem procurei, porque são esses dois. Então, para contestar essa relação das reencarnações femininas de Chico, criou-se essa situação aqui para tirar esses dois personagens da lista de Chico e colocar como de Inês. Ok? Bom. Considerações iniciais. Então, o Caio Ramacciotti, que é o autor da obra, vai informar o seguinte. E aí aqui que é um ponto interessante, porque lá na frente nós vamos ter uma outra situação bem interessante e bem semelhante a essa. Tá? Tive, durante a elaboração do livro, a intensa colaboração de Geraldo Lemos Neto, que, por algumas vezes, se deslocou de Belo Horizonte até São Paulo para estudarmos o trabalho em andamento. Geraldo revisou o texto e opinou muitas vezes, mostrando-me caminhos essenciais à conclusão deste livro sobre Inês de Castro. Muito lhe agradeço. Em Novas Encarnações, Caio Ramacciotti acrescenta: como veremos a seguir, o período de 40 anos em que Joana, aí ele fala Inês de Castro, ficou detida, serviu de preparação para suas atividades mediúnicas à época de Kardec. Então, como Caroline Baudin, né? Mais tarde, na França do século XIX, estiveram Inês e Pedro, ela mais, ele menos, envolvidos com as tarefas relativas à nascente codificação espírita, nascente doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Inês estava, então, reencarnada como Caroline Baudin, filha de Emile Charles e Clementine Baudin. Bom, então,
O que nós temos aqui? Nós temos uma opinião de Caio. Nós não temos nada de mensagem de Inês de Castro falando que ela foi A ou B ou C. E essa base da informação de Caio, ele pegou onde? Vamos voltar? Da colaboração de Geraldo Nemes Neto. E o que Geraldo Nemes Neto fez lá na apresentação? Citando essa linha reencarnatória de Inês de Castro. Ficou claro agora? Então, nessa obra, o que se tem de reencarnações não tem nada a ver com a mensagem de Inês de Castro, mas simplesmente a opinião de Geraldo Lemos Neto, que o Caio Ramaciotti acabou também refletindo. Mas tem coisa grave ainda para falar. Ok? Bom, então qualquer pesquisador que tenha um mínimo senso de lógica verá que as alegadas reencarnações de Inês de Castro citadas nessas transcrições têm origem no pensamento do autor da apresentação. Em nenhuma das mensagens de Inês de Castro pode-se tirar os personagens mencionados. Bom, agora nós temos uma nova edição. E é aqui que a coisa muda de figura. O exemplar que nós temos em mãos é da 26ª edição. Mas nessa 26ª edição, Caio Ramaciotti fala que houve alterações, acréscimos a partir da 20ª edição. Então, a alteração que eu vou falar, eu presumo que já aconteceu a partir dessa 26ª edição. Desculpa, 26ª, da 20ª edição. Ok? Uhum. Bom, então, a primeira coisa que alterou é que a lista de nomes em agradecimentos que o Ramaciotti fez, agradecimentos a B, fulano, Deltan, Paulo, sei lá, Arthur, não sei quem mais, né, Arthur? É totalmente alterada, não constando nenhum do que estava na primeira edição. Aparecem 3 novos nomes, eis a primeira mudança, aliás, muito curiosa. Por que muito curiosa? Porque nessa edição, primeira edição, ele agradecia ao Geraldo Lemos Neto. Então, nessa edição, a partir da 26ª que eu tenho, que eu posso afirmar, o nome dele já não aparece, como agradecendo a ele. Muito estranho? Sim. Né? Por quê? Porque ele foi convidado a apresentar a obra da primeira edição. Né? Mas vamos lá. Segunda alteração. E aqui que a coisa é mais grave. Também foi retirado por completo o capítulo Apresentação de autoria de Geraldo Lemos Neto, páginas 13 a 19. E o Considerações Iniciais, página 21 a 25, foi totalmente eliminado. Consequentemente, também o agradecimento a quem apresentou a primeira edição. Parecendo que esse último foi substituído, esse último Considerações Iniciais, né? Foi substituído por um outro capítulo chamado O Chico, que eu conheci. Então, veja bem, uma pessoa faz a apresentação da obra, lá na frente o autor tira a apresentação desse autor. Então, nas obras da sequência daquelas edições daí para frente, não tem mais ele apresentando a obra. Isso, alguma coisa aconteceu. Tá? E a informação que eu tenho é que os amigos de Caio não gostou do que ele colocou na obra, porque na obra não tem o que ele colocou, ele repensou de tanto o pessoal ficar buzinando a vida dele, foi lá e simplesmente tirou. Mas não sei se isso é verdadeiro também, não. Estou passando sem compromisso também, não. Tá? Para falar, porque falou isso, não sei. Acho que sim. Tem chance, né? No capítulo Novas Reencarnações, cujo conteúdo, inclusive nós lemos lá os pontos das reencarnações lá, para fazer relação, cujo conteúdo são considerações pessoais do autor Caio Ramaciotti e não revelações oriundas das mensagens de Inês de Castro. Desde a primeira edição, nele não é feita nenhuma referência a Flávia Ventura como a suposta reencarnação de Inês de Castro. Então, tem lá o capítulo Novas Encarnações, não fala de Flávia Ventura, não tem nada. Mas é a opinião de Caio. A opinião de Caio
que eu presumo, tem tudo indica que seja, em função do que falou Geraldo Lemos, né, que apresentou a primeira edição da obra, que nessa edição da 26ª não consta mais, na seguinte, pior ainda. Por que tirou? Eu nunca vi isso na minha vida. Alguém tirar uma apresentação de uma obra. Muito estranho, muito estranho. Também nunca vi algo assim. Eu estou voltando, eu pedi aqui. Já achei. Por outro lado, o autor manteve, então, Caio, o vínculo de Joana Louca com Caroline Baudin, aí foi o que nós lemos. Aí ficamos diante de sérios problemas, pois outros autores que sabidamente tiveram relação de amizade com Chico, diga-se de passagem, citam-no como sendo uma das reencarnações anteriores de Chico. Arnaldo Rocha, Luciano dos Anjos, e eu não ia colocar, mas eu acabei pensando, Valdo Vieira. Porque eu não gosto da forma que eu não gostei, nunca gostei da forma que o Valdo trata o Chico. Eu evitei o máximo citar o nome dele, mas como ele fala claro e em alto bom som que Joana Louca foi Chico, ou Chico foi Joana Louca, tanto faz, tá certo? Então, e o Valdo conhecia o Chico, viajou com o Chico, né, psicografou o livro com o Chico, então não há que se discutir o depoimento dele em relação a esse tema. Outras coisas que nós podemos questionar que o Valdo falou, e eu questiono também, mas nisso aí eu acho que não tem nada a ver questionar, porque inclusive bate com outras informações. Então, bom, apenas a título de informação, o personagem Flávio Lentúrio, ou Flávio Cornélio, dependendo da situação, também é citada como uma das encarnações anteriores de Chico Xavier por Arnaldo Rocha, Ranieri, Luciano Napoleão da Costa e Silva, Luciano dos Anjos e Divaldo Pereira Franco. Isso aí, inclusive, foi um vídeo recente dele, 16 de abril de 2022. Eu nem lembro quem me passou, mas me passou, já fui colando o negócio. Essa informação nova é bom, quanto mais nova, melhor, né? Então, a faca está pegando informação antiga, não sei o que tem, patatá. Bom, o detalhe que não se menciona é que o capítulo Novas Encarnações não tem absolutamente nenhuma informação ou mensagem de Inês de Castro nele, no capítulo. Apenas se encontra a opinião pessoal de Caio Ramaciotti, autor da obra Mensagem de Inês de Castro, que pode ser justa ou não, mas não é respaldada por Chico e nem por Inês de Castro. Pela forma como está no artigo citado, aquele artigo que nós citamos no início, que é as imagens das obras, é certo que levará o leitor a pensar equivocadamente, uma vez que estão longe dos fatos. Ademais, Ramaciotti não informa a fonte com a qual formou a sua opinião. E está lá e ele realmente não informa. Então, ele supõe que... Né? Entretanto, pareceu-nos basear-se na fala do autor de apresentação, que no caso que nós falamos, Geraldo Lemos Neto, em sua obra, que afirmara isto. Mas, como vimos, Ramaciotti simplesmente a deletou, ou seja, a apresentação onde constava isso. Ponto. Esse que é o caso Garage. Do novo capítulo inserido na nova edição de Mensagem de Inês de Castro, ele tem um título: Isabel de Aragão, Chico Xavier e os Idos de 1910. Nós vamos destacar o seguinte trecho da fala de Caio Ramaciotti. Ele fala várias coisas antes de transcrever uma fala, um diálogo que teve com Chico. Ele teve um diálogo com Chico, depois esse Chico mandou uma carta para ele sobre esse diálogo, e ele transcreveu esse diálogo. Então, antes de transcrever esse diálogo, ele fala isso. Contou-me Chico que, próximo ao seu nascimento, ocorreu no plano espiritual importante reunião com Isabel de Aragão e outros elevados espíritos a fim de estabelecer seu retorno à Terra. Seu retorno de quem? De Chico. Então, Chico está falando assim, andou a encarnar, Isabel de Aragão e um grupo de espíritos da Levada estabeleceram como que eu ia retornar. Uhum. Quando eu li isso, eu falei assim, não, eu já vi isso, algo semelhante em algum lugar em relação a Kardec. E tive que correr atrás, né? Tive que correr atrás. Onde que eu tinha visto, o que é que eu tinha visto, sabe?
Bom, achei. Eu achei algo muito interessante no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um trecho. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Então, o mundo espiritual se agitou, sempre tem a Assembleia, reunião de espíritos elevadíssimos, né? Já tiveram, inclusive, aqui na Terra, tipo assim, o que nós vamos fazer, né? Né? Então, agora o detalhe. Agora. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso de Augusto do Cordeiro, foram destacados um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Eu até comentei depois com o Arthur, eu acho, é bem pessoal mesmo, que o nome de cidades não se traduz. Tinha que ser Lyon, com Y, não Lyon. Bom, quem é esse personagem? Que pode ser designado coração misericordioso de Augusto Cordeiro. A mim, só existe um que encaixa, Jesus. Então, veja que interessante. Quando Kardec esteve para encarnar na Terra, com a missão de trazer a renovação, vem o próprio Jesus, numa assembleia de espíritos de alta envergadura, para prestigiar Kardec, vamos dizer assim. Né? Quando Kardec supostamente retorna como Chico, porque é supostamente mesmo, ele não vem, quem vem é Isabel de Aragão. Para mim, esse sentido. Para mim. Porque se ele veio naquela época, ele tinha que voltar quando o Chico estava voltando. Se o Chico fosse Kardec, é claro. Por que tratamento diferente? Ou o Chico regrediu de lá para cá? Tá certo? Não vi sentido nenhum. Então, o mesmo tratamento que foi dado a Kardec teria que ser dado para o Chico. Não era ele Kardec? Seria ele Kardec, como dizem? Então, sinto muito. Eu enxergo dessa forma. Não sei se eu estou apelando muito aí, não, Arthur, mas eu falei assim, não, isso aqui não tem lógica, não. Meu. Sinto muito. Quer comentar alguma coisa? Não, a gente vê aí claramente, né, que são situações e graus de espíritos aí completamente diferentes, né? Enquanto numa versão nós temos Kardec sendo ali, a reencarnação de Allan Kardec sendo presidida pelo próprio Jesus, a de Chico Xavier, nós temos outra classe de espíritos bem abaixo, né? Ainda deste novo capítulo, destacamos o seguinte trecho da transcrição feita por Ramacciotti de um longo texto que Chico Xavier envia a respeito da conversa que ambos tiveram, ok? Então lá, Chico, lá num certo ponto, fala assim, em 1910, quando tive a obrigação de obedecer às severas disciplinas, para que tudo ocorresse segundo a vida maior, e não conforme os meus ideais egoísticos, talvez, de felicidade e de amor. O que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar aqui que há uma diferença evolutiva entre Kardec e o Chico, porque o próprio Chico se coloca em uma pessoa que precisa de severas disciplinas. Nós cansamos de ver que Kardec era espírito evoluído. Provavelmente um espírito da segunda classe de segunda ordem. Um espírito desse nível não precisa de severas disciplinas.
Ah, mas o Chico era muito humilde. O Chico pode ser humilde em público, mas por que ele ia bancar um humilde com um amigo dele, escrevendo a carta a um amigo dele? Não vejo sentido. O que eu vejo é um Chico que tinha conhecimento do seu passado e esse passado dele causava nele um certo amargor, tá certo? Que ele ficava preocupado com isso. Por isso que ele se diminuía por isso, por causa do passado que ele conhecia. Então, quando ele fala assim, eu sou um capim, é porque sabia que era um capim mesmo, porque o que prontou lá, nem capim faria, né? Vamos dizer assim. Nada de humildade, mas mais de consciência do passado. Exato. Entende? Mais de consciência do passado dele, né? Bom, aqui então nós vamos voltar àquela obra. Voltar não, nós vamos falar daquela obra que nós citamos lá atrás, que é a Volta de Kardec. Então nós dissemos que precisamos de falar dela, e agora vocês vão ver uma relação de novo aqui interessante. A relação é essa. Andando em círculo. Vamos lá. Em agradecimentos, o autor da obra A Volta, Allan Kardec, Weimar Muniz de Oliveira, desencarnado recentemente, ele escreve o seguinte: alegro-me pelo trabalho de equipe ora realizado, consciente de minha modesta contribuição tão somente no trabalho de pesquisa, de reunião do material disperso e do relatório. Nesse afã, à medida que o trabalho foi tomando corpo, contei com a inestimável colaboração e confortante estímulo de Geraldo Lemos Neto, editor em Belo Horizonte, ao qual também externo a minha gratidão. Então, preste atenção. Quando eu disse lá do artigo, eu disse que ele está publicado no site Vinha de Luz, o site Vinha de Luz é editora do Geraldo Lemos Neto. Como nós vimos, Geraldo Lemos Neto é que deu apoio a Caio Ramacciotti no livro que ele escreveu. Então, nós estamos andando em círculo. A fonte é a mesma. Exatamente isso. Bom, então, lá no livro do Weimar, tem o item 103, mensagem de Inês de Castro, então está se referindo a esse livro, do Caio. Então, ele diz lá, o livro Mensagem de Inês de Castro, recebido por Franciscano Xavier na década de 70, e que se encontrava sob os cuidados do caro irmão Caio Ramacciotti, de São Bernardo do Campo, São Paulo, vem agora a lume. Você está sendo publicado, né, agora. Neste momento de grave agitação em que, entre outras artimanhas para desacreditar o espiritismo, se pretende depreciar a pessoa de Chico Xavier. Então, esse pessoal, eles só enxergam a gente como está querendo depreciar a pessoa de Chico ou de Kardec, quando, na verdade, nós queremos estabelecer justamente a verdade. Só isso. Mas, como contraria o interesse deles, então nós estamos depreciando Chico. Né? Na entrevista de Geraldo Lemos Neto, à Folha Espírita, sobre a obra e sua oportuna publicação, a obra é Inês de Castro, vê-se que a significativa manchete sob o título Desvendada a trajetória de um só espírita, Flávia Lemúria, Inês de Castro, Joana Aloca e Carolina Budan, comprova que a propalada invenção, deve ser, né, de que Chico Xavier seria as personagens históricas nomeadas, mas não é do que lamentável exploração dos que querem amesquinhar-lhe a personalidade. Ainda chama a gente de exploradores. E, olha, amesquinhar a personalidade. É o mesmo discurso. Depreciar, amesquinhar Chico, quando, na verdade, não quer fazer nada disso. Tá? Então, está percebendo claramente o objetivo. Vamos lá. De minha parte, estou apenas enfatizando que Geraldo Lemos informa de sua entrevista, reto. A espiritualidade que ele age de mais alto nos governa nos mundos de relação
reservou a impressão de tais mensagens em forma de livro para um momento crítico no futuro em que a própria doutrina e seu dinâmico movimento seriam colocados em dúvida, desde que, em dúvida, colocado fosse o principal propugnador, ou seja, Chico Xavier, em publicação que antecedeu a impressão do livro Mensagem de Elias de Castro. Então, o que o Weimar está falando? Que as mensagens de Elias de Castro parecem ter revelações que foram guardadas para ser publicado no momento oportuno, quando o Chico fosse atacado, patati patatá. É isso que ele está falando. Só que, meus caros, nas revelações de Elias de Castro, não tem absolutamente nada de reencarnação de quem quer que seja. Ela não liga ninguém com ninguém, entendeu? É esse que é o ponto. Né? E foi justamente esse livro que teve o condão de recolocar os fatos nos seus devidos lugares. O Mensagem de Elias de Castro, então, é a obra da admirável psicografia de Chico, demonstra que esse inovidável médium não animou a personagem Flávia Lentúria, filha de Públio Lentúria, nem a de Joana, tida como a louca, nem de Carolina Budan, uma das principais médios a serviço de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Demonstra como assim? Lá demonstra a mensagem de Castro. O que demonstrava na primeira edição era a fala de Geraldo Lemos Neto, que o Caio Ramachotti tirou a partir da 20ª, suponho. Então, não demonstra mais nada agora. Então, caiu por terra esse argumento. Então, como voltando ao ponto lá, nós estamos andando em si, a fonte é a mesma. Aí sinto muito, meu amigo. Então, para não falar que nós estamos inventando também, né, nós vamos ver o próprio Geraldo falando. Né? Nós já citamos essa entrevista, uma outra abordagem dela, então vamos buscar ela de novo, mas para falar uma outra coisa. Essa entrevista está publicada no blog do Ismael, está publicada dia 24 de março de 2020, e então, a certa altura, o Geraldo Lemos disse: tive ainda a satisfação de colaborar também ativamente na edição dos seguintes livros em parceria com outras editoras: Mensagens de Inês de Castro, A Volta de Allan Kardec. É justamente as duas obras que nós estamos falando. Então, aqui nós temos a confissão do próprio Geraldo, que ele teve participação ativa nas obras. Então, essas obras, como sustentar uma ideia que vem da mesma fonte, que não tem nada de plano espiritual revelando nada para ninguém, como querem fazer transparecer. Infelizmente, é isso. Dói, mas o que eu posso fazer? É o que está lá. E o que mais nos causa estranheza é a insistência, né? Inclusive a esse ponto, na divulgação dessa tese, né? A gente fica realmente pensativo em relação ao que estaria por trás, eu estou falando por mim, dessa, né, insistência tão grande de associar Allan Kardec, a figura de Allan Kardec e Chico Xavier com uma mesma personalidade. Algo que seria apenas uma opinião pessoal acabou virando quase como que um estandarte para muita gente. Então, nós vemos aí, a princípio, um grande exagero para simplificar a coisa. Bom, então, para terminar, naquele artigo que nós citamos lá, que está publicado no site Vem de Luz, fala que também Chico não foi a senhorita Jafé. Quanto à questão de Chico ter sido ou não a senhorita Jafé, é algo que necessita de um maior esclarecimento. É o que pretendemos fazer na próxima live. Nosso tema da próxima live, então, Chico Xavier teria sido a média senhorita Jafé? Nós vamos trazer elementos, vocês que vão decidir, né? Se sim, que não, né? Como eu disse, minha função é de pesquisador, é levantar os elementos e colocar para vocês. Bom, fechando então com uma fala: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E ponto. Né? Aqui os links citados, o meu site e meu e-mail. Bom, palavra contigo. Paulo. Então, encerramos aí esse estudo, né?
Não temos, assim, nenhuma pergunta, né? Só colocamos ali, lembramos, ao longo do nosso estudo, que a questão de Arnaldo ter sido um desafeto de Chico Xavier não é verdade, né? Nós, inclusive, já tratamos sobre isso, né? Que eles jamais, não há prova nenhuma de que os Arnaldo Rocha e Chico Xavier tivessem tido inimizade. Houve um afastamento natural, uma vez que cada um morava numa cidade diferente, mas até o fim da vida os dois mantinham um contato muito, muito amistoso enfim, né? Então isso demonstra mais uma vez essas inverdades que são propaladas por aí, justamente para dar força à ideia de que, né, Chico Xavier teria sido Allan Kardec, afastando, justamente, colocando em segundo plano uma das pessoas mais próximas de Chico Xavier, que foi Arnaldo Rocha, né? Bem, como dissemos, tivemos muitos comentários interessantes, mas agradecemos a participação de vocês todos, né, colocando aí as suas opiniões, os seus posicionamentos, né, inclusive elogios, né, que colocamos, inclusive, ressaltamos o da Tessália Coleman de Junot, que diz: há muito tempo precisávamos de um estudo criterioso como este para que toda a teoria fantasiosa e exagerada sobre Kardec e Chico se desfaça sob a luz da lógica e da razão. Agradecemos aí, Tessália, pelo seu comentário, e o objetivo é esse, né? Fazer realmente, mostrar a vocês um estudo criterioso, profundo, metódico, detalhado, sempre se utilizando da lógica, da razão, né, que não pode fazer falta a nenhum espírita sério, né, que se pretenda defender a verdade. Paulo, então, já anunciou, né, o nosso próprio estudo, se Allan Kardec seria a reencarnação da senhorita Jafé, né? Então, aguardamos vocês na próxima oportunidade. Paulo, alguma consideração final? Arthur, eu queria só colocar uma coisa aqui interessante. Sim. Se nessas pesquisas que eu fiz, eu tivesse encontrado elementos para defender a tese que Chico era Kardec, eu estava defendendo. Eu não entrei com lado nenhum. Uhum. Eu entrei na pesquisa. Tá? E aonde a pesquisa me apontou é que não é. Eu já fiz até pesquisas que, no final, eu tive que mudar de ideia. E mudo, porque o que tem que prevalecer são os elementos que você colhe, as fontes, porque é ali que está a verdade. Não adianta você descobre a verdade e você finge que não viu, fica pregando a mentira, que agora você já sabe que é mentira. Então, eu não tenho essa preocupação. Vão apoiar o Chico, vão apoiar a turma de cá. Isso não passa na minha cabeça. O que passa é resultado de pesquisa. É só isso. Sim. E quando eu falo que Chico, por exemplo, teve o psiquismo feminino, tem a lista de reencarnações de Arnaldo, 12 reencarnações com mulheres. Eu acho mais provável, mas não estou dizendo que todas as 12 que Arnaldo registra são elas. Pode ter outras, pode ter uma a mais, pode ter uma a menos, mas não importa. Por quê? Porque o próprio Chico disse que era a primeira reencarnação dele como homem. Isso foi presenciado por várias pessoas. Ponto. É só isso. E no mais, agradeço a paciência de vocês, né, porque eu continuo um pouquinho rouco, né? Padre Choco. Espero e o objetivo nosso é acrescentar conhecimentos. Vocês é que vão tomar o lado da questão. Claro. Mas, obviamente, que não sei quem falou aí, eu até passei por alto. Isso não quer dizer que nós estamos odiando as pessoas que pensam diferente. Eu, pelo menos, não odeio as pessoas porque pensam diferente. Agora, o que a gente vê é o contrário. Aí a gente vê o contrário. Sinto muito. Tá? Não é de hoje que esse pessoal que escreve sobre Chico e Kardec vem soltando a lei em cima da gente. Não é de hoje, é só pesquisar aí. Meu nome está aí, pegou na lama. Né? Toda hora você Paulo Neto para cá, Paulo Neto para lá. Mas eu não estou aí, eu estou atrás da verdade. Tá? Estou atrás da verdade. Doa quem doer, né? E é isso aí. Perfeito, Paulo. E aqui, né, nós encerramos o nosso Polêmica Espírita de hoje e marcamos já o nosso próximo compromisso juntos, que será no nosso dia e horário habituais, que vai ser na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, 20h30, né, onde estaremos aqui novamente
trazendo aí esse estudo do Paulo Neto sobre a possibilidade de Chico Xavier ter sido a reencarnação da senhorita Jafé. Agradecemos a vocês mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.